Trazer notícias sobre Scarpa e De La Cruz, basicamente, né, Duda? É isso, Diniz. A começar pelo Scarpa, que mais uma vez entrou aí no radar do Flamengo na janela passada, no meio do ano. O Flamengo já tinha tentado contatar o Scarpa, mas esbarrou aí na vontade pessoal do atleta de querer continuar aí na Europa. E agora, mais uma vez, o Flamengo fez uma sondagem para o Nottingham Forest, que é o clube que o Scarpa pertence. Hoje ele está emprestado ao Olympiacos e pode surgir aí ele, então, no Flamengo em 2024. O Scarpa agrada ao Tite, mas agrada também Atlético Mineiro, Internacional. É um jogador aí que está despertando muito interesse, né? O ponto negativo pelo lado do Flamengo é que o Flamengo tem o Arrascaeta como meia, tem também talvez o Everton Ribeiro, se acertar uma renovação, está tentando acertar com o De La Cruz, então o Tite talvez usaria mais o Scarpa como um ponta direita, porque só tem o Luiz Araújo como um ponta direita de ofício no Flamengo para 2024. E por falar em De La Cruz, essa novela agora pode realmente chegar ao fim. Isso porque nesse final de semana o Flamengo vai ter reuniões decisivas com o staff do jogador. Informação fresquinha aí do GE. Globo, do Caê Mota e do Fred Gomes. O Marcos Braz já está no Uruguai, a terra do De La Cruz. Hoje ele joga na Argentina, no River Plate. O De La Cruz também está no Uruguai. O Bruno Spindel deve estar chegando pelo Uruguai daqui a pouquinho. E aí o staff do jogador, o jogador e os executivos do Flamengo vão se reunir nesse final de semana para acertar tudo certinho, os bônus, o salário. Ele deve vir aí com um dos maiores salários do elenco do Flamengo. Então tudo isso deve ser definido nesse final de semana. Os executivos do Flamengo não querem voltar para o Brasil sem uma resposta, seja positiva ou negativa, do De La Cruz. De La Cruz aí que já é de interesse do Flamengo há algum tempo e que agora pode vir para o Flamengo oficialmente. Se isso realmente acontecer, se eles entrarem em um acordo, o Flamengo vai pagar uma multa de 80 milhões de reais para o River Plate, que não quer deixar o atleta sair, mas não tem muita voz aí nesse processo, porque o Flamengo aí pagaria essa multa e o De La Cruz assinaria um contrato de 5 anos até 2028 com o Flamengo. Então tá perto de essa novela chegar ao fim, Diniz. Obrigado, Duda. Boa noite pra você. Volte sempre aqui ao Troca de Passes, tá bom? Valeu, tchau, bom programa pra vocês. Obrigado. Normalmente no futebol, né, pela experiência que a gente tem, quando vai uma comitiva grande assim, é porque o negócio já está muito encaminhado, né? Já estamos nos tratativos finais, imagina. Ainda mais com a intenção de pagar à vista uma multa, quando você tem dinheiro em caixa para isso, raramente vai dar errado. É só uma questão de organização. E Scarpa, essa novidade aí no radar do Flamengo, a gente falava aqui sobre o Scarpa, né? Outros clubes interessados. O Flamengo também parece entrar na disputa. Onde jogaria Scarpa nesse time aí, hein, ô Duda? Jéssica, a Duda foi embora. A Duda foi embora. Eu acho que na posição onde tem a lacuna no time do Flamengo, que é a ponta direita. O Scarpa cairia com uma luva ali, é um jogador que a gente já sabe da qualidade, né? E por ali seria onde está faltando mesmo o jogador para buscar essa titularidade, se firmar por ali na equipe do Tite. O Scarpa tem um mercado enorme, está todo mundo de olho nele, depende muito do que ele pessoalmente quer fazer da carreira dele, se ele quer voltar para o Brasil, se a família dele quer voltar a morar aqui. Quando ele foi para a Europa, ele tinha esse desejo de morar lá também, não era só jogar no time de lá. Então depende muito disso, né? Agora, quando o Flamengo está de olho, certamente ele deve parar para olhar com atenção esse interesse do Flamengo. Eu acho que ele faria muito bem ao Flamengo, e tendo o De La Cruz ainda, que deve estar vindo com toda certeza para o time do Tite, a gente vê um Flamengo ficando muito mais forte. Mas se vem o De La Cruz, ele não vai jogar lá aberto na direita. Você acha que o De La Cruz jogaria aberto na direita? Ele vai jogar aberto, vindo para dentro, junto com a Arrascaeta. Ele vai fazer algo assim. Lógico que o Tite ele quer ter time, opção pro ano todo. Mas, cara, se pensar assim, o Scarpa... Não, pode até ser para titular, né? A gente nunca sabe de que maneira. O Scarpa pode ser um cara também vindo com o Gerson lá aberto, ele vindo por trás, né? Mas a gente não gosta de ter meia pela ponta, ele sempre gosta de ter um velocista pelo menos um lado e um dos dois que ele chama de meia ponta, né? Que é o meia que vai trazer a bola para dentro, né? O Scarpa faz bem essa função. Outra, com bola parada, De La Cruz e Scarpa junto, mas não sei se Scarpa viria pro Flamengo desse jeito, às vezes, pensando nesse tanto de muita disputa, né? Muita disputa. Às vezes você fica igual o Cebolinha. Vou chegar lá pra ficar esses 2 anos, igual o Pedro, quando veio, imagina. Eu não sei se pelo lado direito do Flamengo tem tanta disputa assim. Tem o Luiz Araújo. Tem o Luiz Araújo, que terminou bem a temporada. Né? E o Everton Ribeiro. Depende do Everton. Everton Ribeiro vai disputar a posição com a Arrascaeta. O Tite meio que deixou isso meio claro.
Então, eu acho que por ali tem espaço. Vamos aguardar. Perto do uruguaio De La Cruz, do River Plate, o Flamengo amplia buscas por reforços e um velho conhecido dos brasileiros está no radar. Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. Fim de ano, janela fervendo. O Flamengo, claro, não fica fora dessa situação. O Flamengo em busca de reforços e Gustavo Scarpa pode ser um deles. Como informaram os companheiros do site GE, o Flamengo fez uma sondagem ao staff do jogador para saber a possibilidade dele voltar ao Brasil. O Flamengo já tinha feito uma sondagem no meio do ano, o Scarpa preferiu ficar na Europa, está emprestado pelo Nottingham Forest da Inglaterra ao Olympiacos da Grécia, então tudo passa por um convencimento ao jogador para voltar para o futebol brasileiro. Sobre De La Cruz, o Flamengo já mais avançado nessa situação com o jogador e aí pretende pagar a multa de 16 milhões de dólares, quase 80 milhões de reais, à vista ao River Plate para ficar com o atleta e anunciá-lo antes do Natal para os rubro-negros. Então o Flamengo avançando nessa situação. Todos lo conocemos, la clase de jugador que es Nico, así que bueno, si Dios quiere, ojalá podamos tenerlos en Flamengo porque nos ayudaría mucho. ¿Hablaste con él? ¿Te escribió? Sí, hemos hablado más que nada un tiempito atrás de lo que voy a pasar, así que bueno, nada, esperemos a ver qué se da. ¿Lo motivaste, lo convenciste para ir al FLA? Obvio, como te digo, siempre quiero jugar con los mejores y Nico está en un gran momento. Em relação a Léo Ortiz, zagueiro do Red Bull Bragantino, ainda negocia com o clube paulista, situação de valores, então deve demorar um pouquinho mais, mas o Léo Ortiz tem o desejo de se transferir para o Flamengo. Everton Ribeiro, situação que pega é o tempo de contrato. O Flamengo oferece 1, Everton Ribeiro quer 2. Na próxima semana, uma reunião entre as partes deve sacramentar o fico ou não de Everton Ribeiro, que está no Flamengo desde 2017, tem contrato até 31 de dezembro. Vamos lá, De La Cruz pelo River em 2023, 7 gols, 3 assistências, 5 vitórias garantidas com gol, 2,6 finalizações por jogo, é o primeiro no ranking em vitórias garantidas e finalizações também. Seria uma ótima contratação para esse Flamengo que reforça mais uma vez, ou tenta reforçar para uma temporada aí sim mais uma vez longa, né, Antero? Ah, sim. Esses nomes que o Pedro citou são muito bons. O De La Cruz, o Léo Ortiz, o Léo fez uma boa temporada. O Scarpa, nossa, esse eu assinaria embaixo. Ok, chegando, digamos assim, na maturidade da carreira, vislumbrou como uma porta aberta a realizar um sonho que ele tinha de jogar no futebol europeu e especificamente na Inglaterra. Não deu certo, agora está em outra experiência, numa liga menor, mas aqui, se voltar, nossa, tem espaço de sobra, seja no Flamengo, tão forte, no Palmeiras, que parece um pouco mais difícil, ou em qualquer outro clube que tenha pretensões de conquistas. Eu gosto muito dele, sabe, aqui em 2022, até com um período de afastamento do... Travou, diga. Afastamento do... 3 pontinhos. Não vou saber completar o raciocínio do Antero, daqui a pouco ele está aí para falar. Assim, eu acho que o Flamengo ele tem o elenco mais forte do país e pode soar estranho. A gente, toda vez que fala isso, recebe um mundaréu de críticas ali, de xingamentos, dizendo como assim melhor elenco se não venceu nenhum título em 2023? Não venceu porque não foi um time de futebol consistente, não jogou o que poderia jogar. O elenco é muito forte, continua sendo muito forte e pelo nível de contratação que vem por aí, vai ser ainda mais forte. Quer dizer, vai ser um elenco que vai poder mostrar muito mais futebol do que mostrou, evidentemente, em 2023, mas talvez possa mostrar, inclusive, mais do que potencialmente poderia ter mostrado em 2023. Acho que o Antero está de volta, se ele quiser completar, né, Alex? Voltamos, Antero. Foi... Travou? Aonde que parou? Aonde que eu parei? Onde ele parou mesmo? Para mim aqui estava normal. Do afastamento do 3 pontinhos, alguma coisa assim. Agora eu não... Enfim, mas você estava falando do Scarpa e da importância do Scarpa quando ele jogava no Brasil e do Veiga. Isso.
do Veiga, ele foi o maestro do Palmeiras naquela conquista. E um jogador que, chegando aqui, terá espaço no Flamengo, no Botafogo, no Vasco, no Atlético, sei lá, no São Paulo, no Corinthians. Eu gosto muito dele. Pena que até sujeito assim esclarecido, boa cabeça, não é aquele jogador tosco que balbucia mal algumas frases, né? Se o Flamengo conseguir convencê-lo a retornar e pagar o que for necessário, estará fazendo um investimento que tem muito para dar um retorno para lá de satisfatório. Agora, a impressão que eu tenho assim é que para as necessidades do Flamengo hoje, o De La Cruz talvez seja um jogador até mais útil, né? Porque é um jogador que faz praticamente tudo no meio campo, que tem intensidade, que chega, como a gente viu pelos números das assistências, faz gols também, a exemplo do Scarpa, né? Mas acho que o Scarpa é um jogador que pode jogar pela esquerda, pode jogar centralizado, também é um jogador versátil, mas sobre o Scarpa é aquilo que a gente já falou ontem, acho que assim, a gente está a cada, né, entra um dia, outro dia, e a gente atrela o Scarpa ao Inter, atrela o Scarpa ao Palmeiras, atrela o Scarpa ao Flamengo, atrela o Scarpa a um monte, e ele aparentemente não quer voltar para o Brasil. Então, eu vou esperar para falar do Scarpa quando o Scarpa disser... Sinalizar, vai. Exato, pelo menos der uma impressão de que ele está disposto a voltar para o Brasil. O caso do De La Cruz parece ser mais adiantado, parece ser uma contratação que o Flamengo vai acabar fazendo. A questão é convencer o River Plate a, de repente, pelo menos não ter que pagar o valor da cláusula à vista, né? Que esse é o desejo do River Plate, e não é pouco dinheiro, mesmo para o Flamengo, que é um time abastado e tudo mais. Mas acho até bom para o Flamengo que seja a contratação do De La Cruz, que tem 26 anos e não 30 também, aquela mais próxima nesse momento, olhando para as opções de meio campo da equipe. Postou mais uma mensagem, digamos assim, enigmática nas redes sociais, e com um vídeo em que pessoas em movimento formam a marca da sua empresa e da sua comemoração característica. O Camisa 10 usou de fundo a música Carta Aberta, do cantor MC Cabelinho, que traz um certo ar de vingança. O trecho da música é esse aqui. A nossa coordenação separou, a nossa coordenação aqui do Bate Pronto separou um trecho dessa música da publicação do Gabigol nas redes sociais. Eu anotei o seu nome, eu sei o seu endereço, sei que você tá peidando e tá morrendo de medo. Eu vou me vingar de todos que riram de mim, fecha aspas, o trecho da música desse post do Gabigol. Eu vou ler aqui de novo, acho que a gente não pode colocar a música por conta dos direitos autorais, né? Depois ainda bem. Derruba o vídeo. Não precisa. Poupe-nos dessa... Eu anotei o seu nome, sofrimento. Eu sei o seu endereço, sei que você tá peidando e tá morrendo de medo. Eu vou me vingar de todos que riram de mim. Trecho da música do Gabigol no vídeo em que ele divulga aí a marca da sua empresa. Não, eu não vou... O pessoal aqui tá cantando no ponto, eu não vou cantar desse jeito, né? Evidentemente. Hoje não. Ó, o pessoal aqui tá querendo que eu cante no ritmo, no embalo da música. Hoje não. Olha só. Não pague esse mico. E de novo o Gabigol não consegue ficar fora dos holofotes. Mais uma mensagem assim enigmática nas redes sociais. Mauro César, Flávio Prado e Vampeta. Tudo ligado a MC, né? O Lil Gabi. O Gabigol andou aí no Podpah, tudo, né? Teve aquela entrevista com o Mítico, com o Igão. Falou, né? Eu acho que ele falou mais de mágoa com o Tite do que com o próprio Flamengo, né? O Flamengo botou ele na cara do gol, ídolo, tudo. Ele fala, eu tive poucas oportunidades, não fui titular. Ao mesmo tempo fala que estava lesionado, que ia se recuperar. São cenas para o próximo capítulo. Essa novela vai dar o que falar. Vai ter muita coisa aí nas férias para nós, Pedro. E aí quando começar a ter a pré-temporada, a gente vai ver tudo. O trecho da música. Eu vou me vingar de todos que riram de mim. Olha aí o Gabigol. Será que é algum sinal? Pra mim isso não quer dizer nada, mas... Noel, né? Sinceramente, eu acho que isso tudo vai ser bom, vai dar muita conversa, muita resenha, mas eu não consigo imaginar o Gabigol fora do Flamengo e não consigo o Gabigol fazendo um ano tão ruim novamente. Acho ele muito bom jogador para
repetir, até porque a passagem dele no Flamengo teve um ano que foi ruim. Realmente o ano passado, esse ano, né? Foi muito ruim. Mas acho que daqui a pouco as coisas voltam à rotina, ao normal, e óbvio que o Tite vai querer um jogador desse esporte com ele e não contra ele. Então acho que vai acabar se acertando com o Flamengo. Isso tudo faz parte do mimimi, né? Jogadorzada toda cheia de mimimi, toda, né? Toda cheia de os parças, aquela coisa e tal. Vai acabar se acertando. Acho que não. Daqui a pouco fica tudo certo com ele. Não acredito que o Gabigol deixe o Flamengo. Não acredito. E nessa publicação, né, ele escreve ainda, eu sei, enfim, e tá aí, é a marca da empresa dele, ele fez o anúncio com essa música, Carta Aberta, do MC Cabelinho. Já li o trecho da música mais de uma vez, não vou ler de novo. O Diogo Dantas, através do O Globo, publicou um levantamento sobre o estado clínico do Gabigol, após a fala dele no podcast Pode Pá, da última segunda-feira. Ao longo de toda a temporada 23, o Flamengo emitiu apenas 5 informes sobre as condições físicas de Gabigol. O jogador disse que a contusão atual se deu no Mundial de Clubes, mais precisamente no dia 11 de fevereiro contra o Al-Ahly. O clube só informou sobre o problema no adutor da coxa direita em novembro, 9 meses depois, quando o Gabigol já era reserva e o título brasileiro, uma missão bem complicada. De acordo com essa reportagem do Globo, as declarações demonstram a insatisfação do camisa 10 e de outros jogadores do elenco rubro-negro com a forma como o departamento de futebol do Flamengo conduz esse tipo de assunto no dia a dia. Na prática, o Flamengo minimizou e abafou o desgaste do jogador ao longo dos últimos meses. O desgaste dos atletas passou em 2023 pela dificuldade de comunicação dos técnicos Vitor Pereira e Sampaoli, mas mesmo os dois estrangeiros costumavam revelar após as partidas que alguns atletas não eram utilizados por questões físicas que o Flamengo não havia comunicado previamente. E essa situação passou a mudar com a chegada... Mudou um pouco, né, com a chegada do técnico Tite. Gabigol não é o primeiro a indicar publicamente ou não que os jogadores ficam expostos para que a direção do Flamengo não fique com a imagem negativa de que o clube tem muitas lesões. Aconteceu com o zagueiro Rodrigo Caio, que conviveu com problemas físicos por 2 anos seguidos, e mesmo sem o Flamengo não contar com um atleta, indicou que ele estava apto para jogar. Já houve o mesmo tipo de conduta ao longo do último ano com o Davi Luiz. Normalmente o clube indica que são feitos trabalhos de recondicionamento físico, quando na verdade muitas vezes o atleta está também em tratamento de lesão, ainda que leve. Internamente o departamento médico lida com o tema de maneira corriqueira, pois é natural que os jogadores joguem com dor. Os próprios jogadores naturalizam esse processo, o clube não. Tá aí, portanto, no dia que saiu a informação, o Mauro até chegou a citar aqui no programa que era algo muito grave e... A gente quer saber, Mauro, será que alguém do clube chegou a conversar com você sobre esse assunto, sobre esse caso? Não, o Flamengo não vai falar nada sobre isso. Acho que eles vão ficar na deles, vão deixar esse assunto morrer. Geralmente é o que eles fazem, né? Mas acho que alguém deveria se manifestar. Eu já perguntei ao Flamengo, já questionei lá o departamento de comunicação, perguntei, vem cá, o Flamengo vai se manifestar sobre isso? O jogador dá uma entrevista e fala que jogou machucado o ano inteiro. O que o clube tem a dizer, o departamento médico? Até agora não me responderam nada. É até bom falar sobre isso, que eu vou até perguntar à pessoa se vai responder, não vai, está de férias. Porque esse tipo de coisa não pode ficar sem resposta. Agora, o que eu acho uma pena com relação ao Gabriel é que ele dá seguidas demonstrações de total falta de autocrítica, né? O problema, assim, primeiro, as pessoas que o criticam não querem o mal dele. Muitos que o criticam torcem pelo time pelo qual ele joga e querem que ele volte a ser o Gabigol, não o Lil Gabi, não o Gabi. Não apenas o Gabriel, mas o Gabigol, o cara que decide jogos, o cara que joga bem, o cara que faz o jogo fluir. Ele não foi nada disso nessa temporada, especialmente nesse segundo semestre. Teve atuações patéticas e ele tem que ter autocrítica, ele deveria ter autocrítica. Perceber que ele jogou mal, ele não tem que se vingar de ninguém, ele tem que voltar a jogar bem, é isso. Joga bem é elogiado, joga mal é criticado, ponto. É isso. Se ele estivesse comendo a bola, quando o Flamengo resolveu antecipar a renovação de contrato, ao invés de uma grande repulsa à ideia que surgiu na torcida e na diretoria, né? O Landim foi muito cobrado por outros dirigentes, não do futebol, que questionaram a antecipação da renovação contratual dele, como o departamento de futebol chegou a deixar amarrado lá com o seu staff, seus representantes. Ninguém estaria questionando. Ele fala, não, renova logo, Gabigol, pô, você é ídolo, jogando pra caramba, renova o contrato. Seria essa a reação geral. Como ele jogou nada nesse ano de 2023, jogou nada. Gente, ele fez 5 gols no Brasileirão, 4 de pênalti, 26 jogos.
Não dá, né? Não dá, é muito pouco, assim, só esse número já mostra tudo, né? Um gol a cada 3 jogos, praticamente, em média, contando a minutagem, né? Jogos inteiros, né? E participações muito ruins, muito ruins. O futebol dele caiu assustadoramente esse ano, uma coisa impressionante. Foi disparado pelo ano dele. Aí quer o quê? Quer que as pessoas elogiem? Quer ficar vivendo 2019, 20? Não passou, amigo. É assim. A vida do jogador profissional, jogando no time grande, ela vai ser sempre assim, vai ser cobrado sempre para fazer mais e mais. E não adianta ficar, porque eu fiz no passado, tudo. Não adianta. Até porque ele está continuando recebendo salário, né? Não está de graça, não está fazendo um favor. A gente já teve agora algumas situações do Flamengo bizarras, né? Aquela entrevista do Felipe Luiz, eu achei impressionante como é que os dirigentes engolem isso, engoliram isso e aí ninguém se fala, ninguém se manifesta. O cara vai num podcast, lá no Charla Podcast, e fala, não, porque Diego Ribas virou para mim e falou, não, porque eu não gostava do Paulo Souza, mas vamos jogar por ele. Mas estão fazendo um favor. Fazendo um favor, olha, a gente não gosta do cara, mas vamos jogar assim mesmo. A gente sabe que tem isso no futebol. Mas quando o cara fala isso tão tranquilamente, você percebe que realmente a coisa ficou instituída. O desmando total. E aí, nesse ambiente em que os jogadores dão as cartas há muito tempo, o jogador, quando vai numa fase ruim, é criticado, ele terceiriza a responsabilidade. Entendeu? Repito, as pessoas que o criticam, eu até me incluo entre elas, que eu torço pelo Flamengo, querem que o Gabigol jogue bem. Ninguém quer que ele jogue mal, não. Quer que ele jogue bem, que ele faça gols, que ele decida jogos, que ele se destaque. Ninguém deseja o mal dele, isso é uma bobagem. As pessoas cobram porque ele está jogando mal, né? Mas talvez, sei lá, eu acho que hoje em dia tem muito jogador que acha que amigo é aquele que fica do lado, parça, só falando o que ele quer ouvir, né? E as pessoas que falam o que estão vendo e criticam passam a ser demonizadas. Mas paciência, isso é problema de cada um. Mas... a Arrascaeta deu entrevista para a imprensa internacional, falou sobre o Flamengo, e o que me chama a atenção é o seguinte, cara, os jogadores, eles parecem estar, entre aspas, mordidos para 2024, depois de muita crítica que eles receberam em 2023, críticas justíssimas, a verdade é essa, foi uma temporada melancólica para o Flamengo. O Gabigol nas redes sociais já mandou letrinha, eu anotei o seu nome, eu sei o seu endereço, sei e tá morrendo de medo, eu vou me vingar de todos que riram de mim. E o Arrascaeta, nessa entrevista que ele deu para a ESPN da Argentina, ele falou, prepare-se para 2024, onde teremos muitos objetivos no Flamengo. Olha, pois é, um discurso aí animador, a verdade é essa, e eu acho que os jogadores do Flamengo, eles têm que ter esse pensamento sim, porque o que eles fizeram em 2023 foi considerado uma vergonha por toda a torcida do Flamengo. E por falar em Arrascaeta, nessa entrevista que ele deu para a ESPN da Argentina, ele falou sobre o De La Cruz, jogador que está muito próximo de ser contratado pelo Flamengo. Acredito eu que seja um grande presente de Natal que a diretoria está preparando para dar para o torcedor rubro-negro. E ele disse o seguinte, sem dúvida, se De La Cruz seria, ele foi questionado se De La Cruz seria importante para o Flamengo. Ele respondeu, sem dúvida, todos sabemos a classe de jogador a que Nico De La Cruz pertence. Tomara que o tenhamos no Flamengo, porque nos ajudaria muito. Temos conversado, nos falamos há um tempinho atrás para saber o que vai acontecer. Vamos esperar para ver no que vai dar. Questionado se tem estimulado De La Cruz a jogar pelo Flamengo, Arrascaeta sorriu e disse, óbvio, sempre quero jogar com os melhores, e Nico está num grande momento. Disse Arrascaeta aí a ESPN da Argentina, onde ele passa férias, inclusive, tá? Então, gostei da entrevista do Arrascaeta, e o Arrascaeta de fato, galera, não é só no discurso não, mas ele tem sido extremamente importante nessa negociação com o De La Cruz, porque o De La Cruz é amigo dele, pessoal, eles são companheiros de seleção uruguaia, e o De La Cruz tem conversado muito com ele, perguntado como é o Flamengo, enfim. E o Arrascaeta, obviamente, passou todas as referências bem positivas para o De La Cruz. Já já a gente vai falar sobre o De La Cruz, se ele assinou ou não com o Flamengo, como a imprensa da Argentina noticiou, a gente vai contar para vocês. Mas antes, eu quero falar sobre o Gustavo Scarpa. O GE noticiou hoje que o Flamengo novamente consultou Gustavo Scarpa. Eu digo novamente porque no meio da temporada o Flamengo tentou a contratação dele e não conseguiu. Agora o Flamengo consultou. A verdade é o seguinte, o Gustavo Scarpa nesse momento, ele pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra, foi emprestado ao Olympiacos da Grécia. Nesses dois times ele não teve um bom desempenho.
E o mesmo dono, é o mesmo dono, tanto do Olympiacos quanto do Nottingham Forest. O Nottingham Forest não deseja emprestar o jogador para nenhum outro clube, deseja vender e pede 4 milhões de euros para vender o jogador. Isso dá mais de 20 milhões de reais. Muita gente vai falar assim, poxa, mas o Gustavo Scarpa foi contratado por eles de graça, porque ele assinou um pré-contrato e saiu de graça do Palmeiras. Não foi de graça. Eles pagaram luvas altíssimas, negociaram salário, base salarial muito alta também. Então, o time inglês quer pelo menos recuperar uma parte desse investimento feito para contratar o Gustavo Scarpa. Por outro lado, o Gustavo Scarpa também não deseja voltar ao futebol brasileiro agora. O próprio presidente do Internacional, que acabou de ser eleito, ele falou sobre isso em uma entrevista, se não me engano, para a ESPN, falando que de fato tem interesse no Gustavo Scarpa, mas o Scarpa não tem o desejo de retornar agora para o futebol brasileiro. Outro clube que tentou a contratação dele recentemente foi o Atlético Mineiro, e o Flamengo consultou novamente. Na minha opinião, seria uma boa contratação para a vaga do Everton Ribeiro, por exemplo. Por quê? Arrascaeta e De La Cruz são dois jogadores que pertencem à seleção uruguaia e são convocados com uma certa frequência. Em 2024, o futebol brasileiro não vai parar durante a Copa América. Então vamos botar aí, partindo do suposto que o Flamengo vai perder pelo menos Arrascaeta e De La Cruz. O De La Cruz sendo contratado, obviamente. Tendo o Gustavo Scarpa, seria uma boa peça ali para substituir. Ter uma peça ali no elenco para poder jogar na ausência desses dois jogadores. A Vene e o Everton Ribeiro é uma incógnita, a gente não sabe se vai renovar. Repito, hoje está desse jeito. O Flamengo fez a proposta por 1 ano de renovação de contrato e o jogador ainda não deu a resposta. O Flamengo aguarda a resposta. Se quiser, ótimo. Se não quiser também, beijo, tchau, obrigado por tudo. E é assim que tem que ser. Eu acho que a diretoria está agindo de maneira correta. Eu, particularmente, eu nem renovaria, nem ofereceria mais 1 ano. Mas a diretoria ofereceu mais 1 ano e é isso. E o Everton Ribeiro vai decidir. Outro jogador que, segundo o Renan Moura, da Rádio Globo, está na mira do Flamengo é o Matias Vina, que está em baixa na Itália. O Flamengo avalia uma investida no lateral esquerdo Matias Vina, que anda em baixa na Itália. O Uruguai tem contrato com a Roma até junho de 2026, mas está emprestado ao Sassuolo até o fim do primeiro semestre de 2024, com opção de compra. Para mim, bom jogador, passou recentemente pelo Palmeiras, gosto bastante dele, mas eu acho que vendo essa notícia ainda está bem distante, o Flamengo ainda nem abriu negociação. Mas, repito, segundo o Renan Moura, está na mira do Flamengo Matias Vina, que também é uruguaio. Olha o Flamengo montando aí uma seleção uruguaia. Por falar em uruguaio, vamos falar agora do De La Cruz, galera. Se ele assinou ou não, de fato, com o Flamengo esse contrato. Hoje veio uma notícia lá da Argentina dando conta que De La Cruz e o Flamengo já assinaram. E isso aí pipocou em todos os lugares, obviamente, muita gente me mandando mensagem, e a minha resposta foi sempre a mesma. Apurei no Flamengo, e no Flamengo me negaram que não tem contrato assinado. Flamengo e De La Cruz não assinaram nada ainda. Isso vai acontecer quando o De La Cruz assinar a rescisão dele com o River Plate, e aí depois o Flamengo assina com o jogador. Aí quando que ele vai assinar a rescisão? Galera, quando o Flamengo notificar o River Plate dizendo, olha, nós vamos depositar o valor da multa rescisória, 16 milhões de dólares, para contratar o De La Cruz. Me falaram no Flamengo que tudo já está sendo preparado para o anúncio, os departamentos envolvidos em anúncio de jogadores já estão trabalhando aí no material para poder divulgar quando receberem o ok. E me falaram também que a ideia é que o De La Cruz faça o jogo de despedida pelo River Plate no dia 22 de dezembro. Se eu não me engano, é o último jogo também em 2023 do River Plate. Ele se despede e aí depois ele poderia fechar com o Flamengo. Mas é isso, gente, assim, questão de tempo para o De La Cruz ser contratado pelo Flamengo. Detalhes finais, repito o que eu falei no vídeo de ontem, acredito eu, que o Flamengo pode anunciar ou fechar a contratação pelo menos até o Natal, no dia 24, e aí seria um grande presente natalino para a torcida rubro-negra. Outra coisa, galera, muita gente me perguntou isso. Vene, se o Flamengo pagar a multa rescisória em 2023, esse valor sai do orçamento de 2023 ou já é de 2024? Pouco importa quando o Flamengo vai pagar a multa do De La Cruz, se é em 2023 ainda ou se será em 2024. O orçamento de reforços de 2024 será impactado de toda forma, ainda que a contratação seja sacramentada até o fim desse ano.
Eu estou esclarecendo isso porque muita gente acha o seguinte: se o Flamengo pagar a multa rescisória em 2023, esse valor da multa rescisória, 16 milhões de dólares, não vai ser descontado do valor que o Flamengo tem previsto em 2024 para fazer contratação. Não é assim que funciona, galera. Não é assim, senão seria muito mais fácil a vida do Flamengo. Gustavo Scarpa tornou-se alvo novamente do Flamengo nesta reta final do ano. Isso se deve à proximidade do rubro-negro em concretizar a contratação de La Cruz, faltando apenas alguns detalhes para oficializar a chegada do reforço uruguaio. No entanto, vale destacar que o meia do River Plate, da Argentina, é frequentemente convocado pela seleção uruguaia, tornando a chegada de Scarpa crucial para evitar desfalques durante a data FIFA. Segundo informações do jornalista Mauro César Pereira, o Flamengo buscou a contratação de Gustavo Scarpa para prevenir-se de desfalques importantes durante a data FIFA. Tendo em vista que Arrascaeta e de La Cruz são presenças constantes nas convocações de Marcelo Bielsa, o rubro-negro procura evitar contratempos ao longo da temporada, especialmente durante os jogos das seleções. É importante ressaltar que a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, determinou que o Brasileirão não será interrompido durante a Copa América de 2024. Diante disso, os clubes brasileiros podem enfrentar até 10 rodadas do Campeonato Nacional com desfalques relacionados ao torneio da Conmebol.